Bora vai começando. Como é que vocês estão, guys? Ótima quinta. Mulherada em peso aqui, hein? Amanda, Paty, Rai e Rafa. Quem puder retweetar, guys, como sempre, a gente deixou o link aqui pinado pra dar aquela força, ajuda bastante. E bora falar hoje, penúltimo café do ano, na verdade. Amanhã a gente vai finalizar o ano com chave de ouro. E hoje trazendo o Gabriel aqui. O Gabriel acho que começou a acompanhar o café, deve ter no máximo 2 meses. A gente percebe quem vem entrando com a gente, principalmente se a pessoa aparece mais de um dia, né? Começa a aparecer várias vezes. A gente percebeu que ele entrou aqui. E aí, segui ele, vi que ele trabalhava no CoinMarketCap. Falei, pô, vamos trazer aqui, trocar. Também é host de programa lá, em inglês também, português, inglês, se eu não me engano, ele vai falar melhor pra gente. Falei, pô, vamos trazer pra trocar uma ideia, conhecer a história dele e falar, né, de Web3, um pouquinho fora do Brasil, como que ele conseguiu, né, entrar aí no mundo fora do BR, que é bem complicado, contato com essas pessoas, o que ele enxerga. E muito mais. Antes de dar uma aula aí no Gabriel, como é que você tá, Vitão? Fala, meus queridos. Bom dia, Web3 brasileira. Muito bom. Café 259, o penúltimo café antes da gente encerrar o ano aqui no café. E aí, muito bom estar conversando com o Gabriel. Show demais. Bora lá. Boa. E hoje tem Super Spaces também, né, Vitão? 8 horas da noite. Não, é semana que vem, Roger. Ixi, caramba. Peraí. É semana que vem? É dia 28, Achei que dia fosse hoje. 28. Achei que fosse Não, hoje. é dia 28. Tá, beleza. Não, beleza. Então depois a gente... Boa. Nossa, jurava que era hoje. Enfim, tô com a cabeça em mil coisas aqui. Fala, Gabriel, como é que você tá, mano? De MGM. Fala, rapaziada, tô bem, graças a Deus. Me fala se vocês estão ouvindo bem aí, esse microfone tá legal, se tá tudo direitinho com áudio. Prazerzaço estar aqui. Então, assim, espero contribuir aí pra galera que acorda cedo e já começa escutando alguma coisa relevante aí nessa manhã de quinta-feira. Eu não sei como é que tá pra vocês aqui. Eu tô em Brasília, então aqui tá uma chuva tenebrosa, vamos dizer assim. Eu não sou muito da galera que curte chuva nem frio. Então, assim, como vocês podem perceber, acho que também pelo meu sotaque, morei, assim, nasci no Rio, vivi minha vida toda lá, vim para Brasília há pouco tempo e chuva não é a minha. Aqui não costuma chover, mas hoje tá desse jeito e assim, não gosto, não é a minha vibe, mas pelo menos a gente tem um café aqui para falar sobre coisas interessantes e de repente agregar um pouco aí para essa manhã da galera que tá ouvindo a gente. Show de bola. Aqui tá ensolarado em São Paulo. Como é que tá aí em Maringá, Vitão? Tudo bem ensolarado e fresco. Acho que choveu esses dias aí e ficou fresco hoje. Muito bom. Dali, bora lá. Cara, como é de lei, assim, pra galera que a gente chama pela primeira vez, falar um pouquinho sobre você, sua história com o Web3, principalmente aí, né, como que você foi no CoinMarketCap, parar no CoinMarketCap, se você trabalhou em outras empresas Web3 antes, ou se foi a primeira, e seu histórico aí com cripto, pra galera conhecer, e aí a gente já vai puxando aqui as perguntinhas e vai trocando ideia. Fechado. Vou tentar fazer uma longa história aí da maneira mais curta possível, mas basicamente a minha história, acho que eu vou contar da história com cripto, que aí o Web3 entra no meio do caminho e assim, aí começa a falar um pouco das empresas também que eu trabalhei e tudo mais, mas basicamente cripto entrou na minha vida durante o Covid, né? Durante ali aquele momento que a gente estava passando mais complicado, vamos dizer assim. Eu até então, basicamente sempre empreendi na minha vida, acho que eu nunca trabalhei de carteira assinada especificamente, então assim, sempre fui vamos dizer, um empreendedor, não necessariamente um empreendedor de sucesso, isso é importante falar também, mas cheguei a ter um sucesso bem interessante com o canal no YouTube. Não sei se muita gente que está ouvindo aí talvez já tenha visto alguma coisa e tudo mais, mas um canal de futebol chamado Gol Contra. A gente tinha rede social, enfim, muito grande no YouTube, Instagram. Eu falo muito grande, assim, no nosso YouTube tinha 650 mil inscritos, mais ou menos, então, assim, era bastante coisa. Acho que vamos botar aí no mercado de futebol do YouTube, a gente estava atrás aí do Desimpedidos e basicamente era isso, a gente estava junto com vários outros canais ali no meio, e isso me deu um background muito bom de criação de conteúdo. Foram mais ou menos 3 anos ali, e por causa do Covid a gente acabou perdendo muitos patrocínios, enfim, etc. A nossa vida também, éramos 3, né, e aí nossa vida estava tomando rumos diferentes aqui naquele momento. A gente decidiu por parar a produção de conteúdo para o canal, fazer aquilo meio que como um hobby, e foi aí que eu falei, pô, vamos procurar agora o que fazer com dinheiro, vamos dizer assim, né? E vamos entender o que eu posso fazer com isso e tal, e procurar outras
formas de, enfim, não só investir, mas também coisas novas. E nesse meio tempo, um grande amigo meu, que hoje, inclusive, está fazendo pós em Barcelona, ele trabalha com investimentos especificamente, CFA e tudo mais. E aí, pesquisando coisas, falei com ele, cara, eu descobri um negócio aqui, esse lance de Bitcoin, descobri um negócio também chamado Ethereum, achei muito interessante, tal, não sei o que, tu entende disso, como é que é e tal. E aí, enfim, ele já estava nessa há muito mais tempo que eu, obviamente, ele estava nessa desde 2016, ali, 2017 mais ou menos, e aí ele me, enfim, meio que me pegou pelo braço, me botou embaixo do braço dele e falou, não, vambora, vou te explicar isso daí, e foi assim que eu comecei. E aí, entrando nesse mundo, eu falei, cara, por que não trabalhar com isso? Talvez isso aqui seja um bagulho que vai crescer muito, seja uma oportunidade de maneira de, enfim, não só aprender na prática especificamente, mas também estar nesse mercado, porque querendo ou não, assim, é uma coisa que eu até estava recentemente a gente teve uma live no CoinMarketCap em português com o Casta e com o Orlando, e o Casta falou isso, e eu concordo muito com uma coisa que ele fala, que cripto tem várias oportunidades. Financeiramente, assim, você pode fazer muito dinheiro com cripto, né? Vamos deixar assim, bem claro. Mas eu acho que nenhuma oportunidade é tão interessante quanto você trabalhar com, porque você não só ganha financeiramente, mas você também desenvolve muitas skills, muitas habilidades, e você aprende na prática. Você está ali vivendo o dia a dia do negócio, networking, enfim, que é uma coisa que a gente vai falar hoje também. Então, acho que essa foi mais ou menos a minha cabeça quando eu comecei a procurar o que fazer nesse mercado. E aí, bicho, eu achei uma vaga na Binance, e aí, enfim, apliquei para a vaga, acabei passando no processo, entrei na Binance, quando a Binance ainda tinha pouquíssimos empregados aqui no Brasil. Acho que tinham aí, vamos botar no time Brasil, acho que tinham 4 pessoas, se eu não me engano, especificamente trabalhando, baseadas aqui no Brasil. E, enfim, comecei ali, se você entrar, por exemplo, no YouTube da Binance Brasil, você vai ver coisa minha lá, enfim, não só live, mas, enfim, coisas falando de BNB Chain e tudo mais, quando a gente estava começando a fazer o processo de abrir um pouco, né, da cabeça da galera do Brasil para utilizar DeFi, etc. Isso 2021, se eu não me engano, mais ou menos, 2020, 2021. E, enfim, foi mais ou menos por ali que tudo começou. E aí eu fiquei um tempo na Binance, acabei tendo uma proposta para sair, para trabalhar para uma Venture Capital, que na verdade eles eram uma espécie de Venture Capital e incubadora ao mesmo tempo, eles tinham os próprios projetos. E lá dentro eu liderei o time de marketing para vários projetos, eram 3 projetos especificamente, um Launchpad, um Marketplace de Smart Contracts, que era uma ideia bem interessante, que acabou não dando certo no fim das contas, mas bem legal. Launchpad a gente sabe que, querendo ou não, naquele momento ali não tinha muito como dar errado, vamos dizer, e também uma DEX, que era uma DEX multi-chain, que na época não era também, acho que era o momento em que a BNB Chain estava começando a despontar, mas você ainda via, tipo, todas as DEX muito fechadas em networks específicas. Você tinha a Uniswap muito forte na Ethereum, você tinha a Pancake muito forte na BNB Chain, etc. Mas a Trader Joe acho que ainda nem existia naquele momento, ou tipo, já existia, mas ainda era por exemplo, um momento muito de início da Trader Joe, etc. E você tinha a Orca na Solana, se eu não me engano. E aí, mais ou menos, era esse o cenário. E a nossa ideia era criar algo multi-chain, etc. Eu fiquei lá durante 8 meses, se eu não me engano. A gente conseguiu fazer bastante coisa legal. E recebi uma proposta para voltar para a Binance para trabalhar com algumas ideias que eles tinham relacionadas a NFT. Não só no marketplace da própria Binance, mas algumas outras ideias fora isso. E aí, enfim, fui para lá, fiquei mais um bom tempo lá. De lá, quase um ano depois, mais ou menos, eu fui para Fiat, e aí, dentro do time de Fiat da Binance, tocar a parte de growth, vamos dizer assim, e aí, com isso, eu ficava bem no mercado Latam, mas fazia algumas coisas para o mercado global também, África, Ásia, etc. Então, bem interessante. E depois de um bom tempo também nesse time de Fiat, se eu não me engano, uns 8 meses mais ou menos, eu tive uma proposta para fazer parte do time do CoinMarketCap, que aí é onde eu tô hoje especificamente, para trabalhar numa coisa muito interessante, que é um produto, vamos dizer assim, novo que a gente está tendo dentro do CoinMarketCap, que é o produto de comunidade. Se você pensa no CoinMarketCap hoje, você pensa nele como um agregador de preço, você vai lá buscar informação de preços de tokens, mas a gente está num processo de trazer uma melhor experiência para o usuário, algo além disso, uma outra camada, que seria, na verdade, a camada de informação, um agregador de informação. Então, a gente tem lá hoje influencers, a gente tem projetos, óbvio, e a gente tem também as mídias que cobrem cripto em geral, trazendo toda essa informação lá dentro do CoinMarketCap. Então, você entra, por exemplo, hoje lá na página do CoinMarketCap, você clica na página do Bitcoin, que a gente chama da CDP, né, que é a Coin Detail Page do Bitcoin, do lado direito você vai ver ali um feed de enfim, posts e artigos, etc., de pessoas que estão lá dentro do CoinMarketCap já falando sobre Bitcoin. Enfim, isso
se reflete para todas as moedas. Esse é o meu grande foco hoje, é crescer isso daí, que é, como eu falei, um agregador de conteúdo. E por causa disso a gente tem lives lá também, como você falou no início, Rod. Eu acho que as lives são, querendo ou não, uma maneira da gente trazer muita gente junto, quebrar essa barreira de conhecimento e, putz, lá, lives em inglês e português, que são as únicas línguas que eu sou capaz de fazer lives. Por exemplo, espanhol, a gente enrola um espanhol como qualquer bom brasileiro, mas eu não acho que eu tô ainda no nível de fazer lives em espanhol, etc. Mas a gente tem lives em várias línguas que são também, vamos dizer assim, moderadas por parceiros nossos. Hoje, por exemplo, a gente tem o Coin Tribune, que é uma mídia francesa que vai tocar uma live com a galera da Swissborg, a galera da Immutable X, acho que vai entrar também, mas é uma live em francês. Putz, eu não entendo nada de francês, mas pra galera que fala, com certeza é uma experiência muito legal. Basicamente é isso que eu faço no momento. Lá eu sou um manager de operações, vamos dizer assim, como você imagina, operações é tipo um pouco de tudo. E o único latino-americano no CoinMarketCap, isso foi uma coisa legal. Até quando eu entrei, acho que o primeiro latino-americano do CoinMarketCap como um todo, não existia ninguém que tinha trabalhado lá da Latam ainda, e acho que isso está trazendo um pouco também para dentro da empresa, um pouco para olhar para esse mercado aqui, o que é muito legal no fim das contas, mas a pessoa mais próxima de mim hoje, se eu não me engano, está em Londres. Então, assim, não é como se eu tivesse muita vivência com o time, tirando, claro, enfim, os calls e tudo mais que a gente faz. Mas é mais ou menos por aí, vou dar uma pausa aqui e a gente vai tocando e destrinchando isso daí. Excelente, vou até pegar esse último gancho que você falou, né, que a pessoa mais próxima de você tá em Londres, e todos esses episódios, né, todos esses programas que você já fez, até dei uma olhada com várias pessoas diferentes, de assuntos diferentes, e querendo ou não, você também tá aqui no Brasil, né, você falou com o Cássio, falou com o Orlando. Tô curioso para saber, assim, se você percebe, porque é legal, né, que lá fora, não só para o Web3, mas lá fora dita o ritmo e a gente vai tentando capturar as informações e seguindo aqui, né? O mais rápido possível, se adaptando às narrativas, entender para onde que o volume está indo, etc. Né? Mas sempre vem e começa lá de fora as discussões. Mas que curioso, assim, já que você fala com tanta gente lá de fora, tanta gente foda, tantos projetos, e também tem um olhar e tá aqui no Brasil, se você percebe alguma diferença clara, assim, entre o pessoal daqui e o pessoal, né, Web3 de fora, uh, ou se, enfim, eles olham para alguma coisa que a gente não está olhando ainda, o que eles estão falando lá fora, que a gente ainda não se ligou muito, não sei se você percebe alguma coisa aqui no Crypto Twitter, e Brasil e Crypto Twitter gringa, né, e entrevistando a galera. Cara, eu acho que com o tempo a gente vê uma evolução muito grande do conteúdo brasileiro como um todo. Eu acho que tudo começa lá fora. Isso é muito difícil da gente evitar ou de mudar, porque querendo ou não, cripto hoje ainda tem aí como a sua primeira língua, vamos dizer assim, o inglês. Então, para quem não domina ou para quem não está consumindo conteúdo em inglês, você ainda tem uma barreira temporal aí, porque vai demorar a chegar em outras línguas, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente já está num ponto, por exemplo, falar da qualidade de criação de conteúdo em inglês e em português. Eu acho que hoje, diferente de 3 anos atrás, por exemplo, a gente já tem muito conteúdo autoral em português muito bom, tá ligado? Eu acho que hoje os influencers, enfim, e até marcas, etc., aqui já criam um conteúdo de muita qualidade, sem necessariamente, vou botar aqui entre aspas, replicar algo que vem lá de fora, entendeu? Que seria aí, vamos dizer assim, o padrão. Você recebe uma informação lá de fora e aí você meio que repassa essa informação em português. Hoje eu acho que a gente já tem muita opinião própria da galera que tá aqui, a gente tem gente muito boa hoje, influenciadores em português, coisa que a gente não tinha isso se olhar, tipo, 4 anos atrás. A gente tinha muito mais, eram pouquíssimos, vamos dizer assim, não é que a gente não tinha, a gente sempre teve, mas eram muito poucos. A maioria dessa galera era em inglês. E uma coisa que eu percebo também, eu não sei se por causa do brasileiro especificamente, né, ser um grande consumidor de conteúdo online, mas a gente tem quando eu falo da qualidade do conteúdo, eu falo, por exemplo, qualidade de lives, de spaces, por exemplo, como vocês fazem, de vídeos em geral de YouTube, etc. Cara, se você botar aí vamos dizer, se você comparar, eu acho que tem muito influencer daqui que tem uma qualidade de conteúdo muito melhor do que influencers enormes lá de fora, sabe? Tipo assim, a gente hoje toca, por exemplo, com influencers que a gente tem muito perto da gente são, por exemplo, o NGO, o Girl Gone Crypto, o Lark Davis, enfim, toda essa galera, o MM Crypto próprio, sabe? Tipo, é um conteúdo meio, eu não vou dizer que não é um conteúdo de qualidade, porque obviamente que mas é um conteúdo muito mais focado na informação do que na qualidade da transmissão, vamos dizer assim. Não necessariamente você tem ali todo um cuidado com uma marca ou de como você vai expor aquele conteúdo, etc. É tudo muito mais
qualidade do conteúdo que eles estão transmitindo e ponto final. E eu acho que isso o mercado brasileiro especificamente traz com muita qualidade. Eu acho que a galera que entende muito bem, sabe tratar uma marca, por exemplo, meu background é marketing, então assim, sou formado em comunicação, eu acho que aqui a galera tem essa visão, coisa que lá fora, acho que eles podem até ter a visão, mas eles não conseguem necessariamente transmitir isso. Então eu acho realmente que é muito valioso e acho que o mercado brasileiro, sinceramente, só vai crescer. Essa é uma coisa que eu estava discutindo ontem, na verdade, com a galera do Texas Blockchain Council. Por acaso entrei em contato com essa galera. Na verdade, eles chegaram para a gente. Basicamente, eles são uma ONG que tenta, enfim, fazer lobbies para a indústria cripto dentro do estado do Texas. Texas hoje é um dos maiores hubs de mineração que a gente tem no mundo, se não o maior. E eles, basicamente, estavam falando exatamente sobre isso, que eles estão bem, eles veem alguns outros mercados, e o mercado brasileiro é um deles, e eu estava falando isso com eles, que aqui realmente a gente tem muita coisa de qualidade acontecendo, mas a gente também fica limitado com o conteúdo, querendo ou não, por exemplo, vocês, a gente pega aí o Orlando, o Casta, que são dois que eu já mencionei aqui, mas você tem muitos outros influencers muito bons, produzem conteúdo em português, querendo ou não, fica limitado, porque português é uma língua que é muito falada aqui, em Portugal, em alguns outros países, mas a verdade é que o mundo cripto como um todo fala inglês, então a gente fica, entre aspas, aí, vamos dizer assim, limitado nas nossas fronteiras, mas respondendo a tua pergunta, melhorou muito. Eu acho que aqui hoje já é um mercado muito bom, hoje você não tem a necessidade de falar inglês para ser bem educado em cripto. Show de bola. Só fazer aqui a chamada pra galera subir. Pessoal que chegou agora, Fatik, Macho, JPEG, Yasmine, quem puder subir, guys, quiser fazer pergunta aí, tiver podendo falar, vem aqui com a gente. Enquanto isso, deixa eu só ver se o... Vitão, você tem uma pergunta aí pro Gabriel? Senão eu posso mandar a próxima. Tem sim. Vai lá. Boa. Cara, o CoinMarketCap, ele é um... Eu queria fazer uma pergunta mais sobre o CoinMarketCap, que eu tenho curiosidade para saber como se pensa, né, o negócio por dentro. Ele é um portal de mídia, querendo ou não, né? Ele tem o braço de informação de dados das coins e tal. Eu imagino que ele deve ser muito acessado, provavelmente um dos sites de cripto que deve ser mais acessado, porque, enfim, todo o topo de funil acessa o CoinMarketCap, quem é também trader acessa também muito para ver ali várias informações, e até quem não é trader ou é o grande público de cripto, também dá uma olhada de vez em quando para descobrir uma coisa ou outra, para ver ali uma informação, enfim. Então, provavelmente é um dos mais acessados sites de cripto, não tenho certeza, mas enfim. E aí minha pergunta é, como que eles veem o futuro do CoinMarketCap? Você falou do trabalho de comunidades e tal, isso é muito interessante, eu não sabia. Mas quais outras coisas você vê assim que o CoinMarketCap tem o braço ali, muita gente acessa, aí você tem essa parte de comunidades, as pessoas começarem a conversar. Eu lembro que tinha uma questão de previsão de preço também, né? As pessoas votavam para tipo um termômetro para onde que estava indo. Tem mais algumas outras coisas que o CoinMarketCap está tentando inovar ou criar, tipo assim, aproveitar que tanta gente acessa aqui? Com certeza, eu acho que você tocou num ponto maneiro, que é tráfego. Eu, por exemplo, quando eu fui para o CoinMarketCap, eu vim da Binance, né? Então, eu me assustei quando eu olhei os números de tráfego do CoinMarketCap. É uma coisa realmente, assim, um pouco fora de qualquer expectativa, assim. Você espera um número muito alto e quando você vai olhar é algo inacreditável, assim. Você olha e fala, não é possível que tanta gente, assim, acesse. E é muito verdade. Por exemplo, hoje, acho que, obviamente, a CDP, né, do Bitcoin é a mais acessada, obviamente, porque, querendo ou não, como você falou, todo mundo que está entrando em cripto, querendo ou não, vai até o CoinMarketCap de alguma maneira. Então, a gente hoje pensa, na verdade, eu acho que tem duas formas de interpretar isso daí. Eu acho que uma é a gente está sempre meio que pronto para inovar no que for necessário. Então, por exemplo, hoje a gente tem lá categorias de tokens específicas, por exemplo, BRC20, etc. Tem AI, Big Data, tem gaming, a gente tem ecossistemas específicos, por exemplo, Linea, que é um ecossistema que é relativamente novo. A gente tenta agregar todos os tokens, todos os projetos que são relacionados àquilo. Então, a gente está sempre buscando agregar os dados que a gente tem de uma maneira a se adequar com aquilo que o mercado está buscando, está procurando. Então, acho que esse é um ponto. E segundo, desenvolver o nosso produto de maneira que a gente consiga não só fazer algo relevante para o usuário final, mas que a gente consiga monetizar isso de maneira interessante também, porque, querendo ou não, é uma empresa que precisa sobreviver, é uma empresa que precisa fazer dinheiro, etc. e tudo mais. Então, hoje, por exemplo, esse produto de comunidade que a gente está criando, a nossa ideia no longo prazo é exatamente conseguir fazer algo
que seja interessante para criadores de conteúdo como vocês, por exemplo, do mundo inteiro, terem isso como uma espécie de fonte de renda. Óbvio, hoje a gente ainda não tem os features específicos para isso, mas a nossa ideia é que o CoinMarketCap seja, como eu falei, cara, o local aonde você vai buscar qualquer tipo de informação cripto. A gente entende que hoje não dá para competir com o Crypto Twitter, não tem como, tá todo mundo aqui hoje, as pessoas não vão sair daqui, mas a gente pode criar features em que a gente não dê, pelo menos para as pessoas que estão entrando no mercado, a necessidade de vir até o Twitter para buscar informação. Então elas vão entrar lá, elas vão ter informação de preço e elas também vão ter informações extras, opiniões, elas vão poder entrar em contato ali, vamos dizer, elas vão ter um contato direto com o que pessoas relacionadas ao projeto estão postando, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo da Solana, né? A gente tem hoje lá não só as páginas da Solana, mas tem, por exemplo, o Austin Federa, por exemplo. Tudo que ele posta aparece lá. Então, quando você entra lá, vamos supor, no CoinDetail Page da Solana, chances do algoritmo estar mostrando para você algo relacionado ao que ele postou, o que é muito interessante porque você começa a entender quem são as pessoas por trás do projeto também e etc. Com as lives, a gente pensa em monetizar também, tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer em relação ao superchat, etc. e outras coisas nesse sentido. São desenvolvimentos de produto que ainda vão vir, mas respondendo a tua pergunta clara e direta, Vitor, eu acho que hoje a gente entende que a gente quer manter o usuário no CoinMarketCap o maior tempo possível, dá para ele a maior quantidade de informações possível de uma maneira interessante, de uma maneira que seja fácil de consumir. Por exemplo, a gente tem lá na homepage, se você entrar, você vai ter lá o top post, top article da semana, ou do dia, vamos dizer assim. Em geral é do dia que aparece ali. E aí você vai estar atualizado, se você olhar aquilo todo dia, você vai estar atualizado com o que está acontecendo no mercado nesse exato momento. Bem, assim, acho que para o início do ano que vem, se eu não me engano, primeira e segunda semana de janeiro, a gente vai começar a jogar tópicos ali. Então você vai começar a poder ver, por exemplo, o que a gente teve recente com a Ledger do Connect Kit, o problema que teve. Vai estar lá e lá você vai ter posts específicos de pessoas que estão relacionadas àquilo, falando sobre aquilo. Vai ter algum artigo de algum parceiro nosso explicando aquilo ali. Então a nossa ideia é começar a trazer essas discussões para dentro do CoinMarketCap, não ter a necessidade de você sair, porque, querendo ou não, a gente sabe, quando qualquer coisa acontece no mundo cripto, as pessoas ficam preocupadas com o preço, elas vão checar. Então, quando elas vêm checar, a gente quer dar mais informação para elas do que simplesmente o preço. Então, esse eu acho que é o grande ponto, isso é algo que a gente está focando nesse momento, é o que a gente enxerga como o futuro, porque a gente sabe que com o ETF vindo aí, querendo ou não, a gente provavelmente vai ter muito mais olhos para dentro de cripto de pessoas, entre aspas, mainstream. Então, a gente quer tentar trazer o máximo de informação possível, de qualidade, agregada de uma maneira simples para essa galera e, no longo prazo, se possível, monetizar isso o quão possível for, para, querendo ou não, a gente deixar isso tudo interessante para os criadores de conteúdo, para as mídias, os projetos, por exemplo, vão poder estar em contato direto com os influenciadores que já estão dentro da plataforma, e para a gente tudo isso faz muito sentido, porque isso tudo está acontecendo dentro do nosso ecossistema. Então, é mais ou menos essa a visão aí, acho que eu respondi a tua pergunta. Perfeitamente, perfeitamente. Vai se tornar um hub de informação, né, querendo ou não. Isso A daí ideia é mais ou menos muito essa. legal. Muito bom. Boa. Tem uma próxima, já que o pessoal tá quietinho aí. Quem não puder subir, manda no chat também, guys. Pergunta, manda por escrito que eu dou uma lida daqui a pouco. Beleza? Tá aqui no botão inferior direito, balãozinho de chat. Manda lá. Ou sobe aqui com a gente que é melhor, né? Ouvir a voz de vocês. Pra não ficar o ping-pong. Mas vamos lá, tem mais Sobe uma aí aqui que pro é o Gabriel. penúltimo, é o penúltimo café do ano, né, Rod? A gente não sabe quando que a gente vai voltar. Exato. Então, é agora ou não. E se a gente volta só em junho de 24? Só daqui 7 meses, 6, 7 meses. Aí você vai ficar sem ter subido por 6 meses. Exato. Ô, Vitão, quer aproveitar rapidinho e fazer o shout-out de um dos parceiros só? Pra gente dar aquela diluída que fica legal? Antes de eu fazer a pergunta pro Gabriel e a galera ir subindo aqui. Claro, e eu acho que vai ser um fit perfeito, porque o Gabriel falou sobre informação, sobre, pô, às vezes você tá no cripto do Twitter que você vê tanta informação, cara, que é muito ruído muitas vezes. Aí a informação deixa de ser boa, passa a ser negativa, porque você começa a não conseguir filtrar, curar bem, né? Aí que tem uma feature de um dos parceiros nossos, que é a Picnic, na verdade foi uma das primeiras features que eles criaram, que é as cestas. As cestas cripto, você pode ver várias pessoas criaram ali, criadores de conteúdo, analistas, pessoal que tem muito essa pegada de análise fundamentalista de projetos, eles criaram cestas ali na Picnic. Você também pode criar a sua cesta, com ativos que você considera interessantes, que você estudou, enfim, tal, e colocou ali. Pode ser uma cesta
temática do nicho, pode ser uma cesta dos melhores ativos, tipo o melhor portfólio que você acha de cripto, o mais arriscado, enfim. Você pode criar ali teu portfólio. E com alguns cliques, você já pode ficar exposto a vários ativos ao mesmo tempo. Então, lá dentro da Piquenique, você vai conseguir fazer isso daí. Esse é o nosso primeiro parceiro. Excelente. Puxar aqui a pergunta pro Gabriel, então. Também vou na linha ali da primeira pergunta minha, né? Você conversa com muita gente boa, muito com o programa no CoinMarketCap. Eu queria saber o que o pessoal, primeiro, né? Acho que a linha editorial de vocês deve trazer um pouco dessa resposta, porque a gente, por exemplo, pensa bastante isso no café, né? O que a gente está vendo, que está sendo muito falado, e a gente tenta trazer os episódios voltados para isso também, né? Porque a galera no geral tá puxando bastante de narrativa, etc. Então eu queria saber, no geral, das linhas editoriais que vocês têm no CoinMarketCap, o que vocês estão mais fazendo recentemente? Quais assuntos que vocês estão mais trazendo à tona? Porque naturalmente, né, deve trazer um pouquinho mais de atenção, um assunto tá em alta e que vocês estão olhando para 24. E atrelado a isso, né? Então, primeiro, algo mais interno do CoinMarketCap, e segundo, mas também atrelado a isso, das conversas que você tem também com essa galera e com os projetos de fora, como que tá a visão em termos de bull já começou, ainda não começou, a galera tá cética ou tá realmente animada? E se você vê algumas narrativas que o pessoal costuma comentar bastante, que você vê como, pô, isso aqui, todo mundo que eu pergunto ou que chega no assunto, todo mundo tá falando sobre isso, basicamente. Tá, bora lá. Vou tentar, assim, fazer um apanhado aí. A gente tem falado de bastante coisa, na verdade, né? Eu acho que uma coisa que a gente acaba tendo ali como a gente tem contato com, eu não vou dizer todos, né, mas grande maioria dos projetos, principalmente você fala aí de top 100, top 200, top 300, a gente está em contato quase que diário com esses projetos. Então, assim, a gente acaba tendo a facilidade de trazer essa galera para criar conteúdo junto com a gente de maneira mais tranquila. E isso é muito bom, querendo ou não. Então, por exemplo, recentemente, né, para começar respondendo a tua pergunta, a gente cobriu lá, a Animoca recentemente se tornou, acho que, o maior validador da Tom, por exemplo, que é a blockchain do Telegram, né? E a gente levou lá não só o Yatsu, que é o chairman lá da Animoca, mas também a galera do Telegram e a galera da Tom para falar um pouco sobre o futuro da adoção de cripto via Telegram, via, enfim, celulares, né, aparelhos móveis, etc. Então isso foi uma coisa que, para mim, é um dos temas relevantes, vamos dizer assim, que a gente vai ter para esses próximos anos. Acho que isso aí vai ser, a gente já viu, por exemplo, com o Unibot recentemente, né, que querendo ou não explodiu a tampa, e acho que tem outros projetos que vão acabar fazendo a mesma coisa. A gente está falando também, por exemplo, com o Uniswap e PancakeSwap, que foram dois projetos que querendo ou não, a gente sabe que trouxeram inovações em relação a deixar protocolos meio que criar coisas em cima do próprio ecossistema deles, né? Uma espécie aí, para quem joga algum tipo de jogo, uma espécie de mod em cima daquilo que já está sendo criado como base. Então, assim, a gente trouxe esses dois projetos para falar um pouco disso também, mostrar um pouco do que está sendo construído, isso é muito legal. Linha, falando, por exemplo, da importância de ZKs, enfim, do que eles vão trazer junto. Então, tipo assim, projetos em geral, se tem alguma coisa trending na comunidade, se tem alguma coisa interessante rolando, a gente vai acabar trazendo uma hora ou outra. Por exemplo, a gente está agora falando com Bonk, falando com Phantom, para poder trazer eles também para esse tipo de conteúdo, porque a gente entende que isso agora é muito relevante para a comunidade, então a gente quer trazer. Além disso, acho que óbvio, né, como você falou de Bull Run, etc, cara, ETF de Bitcoin, eu acho que é um dos assuntos mais relevantes aí desde que esse papo começou a rolar, então acho que isso aí é sempre algo que vai ficar em voga até pelo menos 10 de janeiro, que a gente sabe que é quando é a deadline da aprovação do ETF, então até lá a gente vai falar muito disso, e acho que quanto mais perto chegar, mais a gente vai ficar na expectativa disso aí. A gente inclusive tem uma live planejada para o dia 10 para falar sobre o ETF, seja ele aprovado ou não, mas a gente também está preparado para entrar antes, porque a gente não sabe exatamente se eles vão esperar até a deadline ou não. Mas resumindo, cara, a gente fala com, vou botar aqui alguns nomes de influencers lá de fora, tipo Crypto Are Us, Wendy O, El Jabun, vamos lá, mais gente, deixa eu ver aqui, tem, putz, cara, Crypto, Lark Davis, toda essa galera que a gente fala recentemente, Rect Capital, que é, enfim, analista de trade especificamente,
Para todo mundo, eu acho que é um consenso que a gente já tá no bull. Acho que esse é um ponto. A gente ainda tá em estágios iniciais do bull, com certeza, mas a gente já tá no bull. Isso vai, assim, dessa galera até a galera, assim, mais de NFT, por exemplo. A gente tem a Ashley Decan, a gente tem o Borovich, por exemplo, Natalie Brunel, que é Bitcoin Maxi, já é uma outra pegada. Para todo mundo, o bull já tá aí. Então, isso é um consenso. Mas eu gosto muito da visão do Raoul Pal, por exemplo. Para quem não conhece o Raoul Pal, o cara, putz, da Real Vision, assim, acho, na minha opinião, um dos caras mais bem embasados que a gente tem de cripto hoje, porque o background dele é todo macro, né? Então ele pega tudo de macro e ele joga dentro de cripto. E ele recentemente está desenvolvendo, acho que isso ainda está em processo, mas uma coisa que ele chama de The Everything Code, que é como se fosse, na verdade, vamos dizer assim, ele pegou uma série de indicadores macro e ele começou a cruzar isso com, enfim, liquidez no mercado, etc., alguns outros indicadores, obviamente ele não fala exatamente quais são os dados, mas dá para a gente ter uma noção ali do que ele está jogando nesse bolo para entender quais são realmente os momentos enfim, de que a gente vai ver o mercado indo para cima, para baixo, virando para lá e para cá. E ele fala, por exemplo, uma coisa interessante que é um ponto dele para o halving, é que na verdade o halving só é um evento com um timing muito bom, porque o timing do halving acaba batendo com o timing de vários outros indicadores. Então não é como se o halving fosse um grande catalisador, ele acaba sendo um catalisador na forma de narrativa, mas vamos dizer assim, de fundamento especificamente, ok, ele tem a sua importância, mas não é ele que vai jogar o preço do Bitcoin ou do mercado cripto em geral lá para cima, mas são outros pontos. E isso é muito legal, você começar a ter noção dessas outras visões do mercado. Mas respondendo a tua pergunta, Rod, eu acho que para todo mundo a gente está no bull, mas o bull ainda vai durar muito. E eu acho que aí é interessante para a galera que já está aqui, que eu sei que é uma galera mais já nativa de Web3, uma galera já mais cascuda, vamos dizer assim, é entender também, primeiro, né, lucro bom é lucro no bolso, acho que esse é o primeiro ponto, acho que todo mundo que passa pelo seu primeiro bull market não necessariamente tem isso em mente, e é bom ter, sempre lucro bom é lucro no bolso, porque daqui a 3, 4 anos talvez esse token, ou enfim, isso que você está rodando nesse momento não tenha sentido nenhum para você estar com isso mais. E o segundo ponto é saber também os momentos de mercado, entender que, assim, haverá momentos em que o Bitcoin vai lateralizar, você vai ver outras coisas subindo, enfim, e que você tem oportunidades. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar também, que é o custo de oportunidade, né, e a assimetria, porque, putz, você pode ficar rodando só Bitcoin? Com certeza. Você pode ficar rodando só Bitcoin e Ethereum? Com certeza. Mas o percentual que eles vão valorizar talvez não seja interessante quando você pensa em outros tokens menores. Ao mesmo tempo, você está correndo um risco maior se você rodar tokens menores, óbvio. Então, assim, entender como é que você vai balancear isso, teu apetite de risco e, cara, uma coisa que eu sempre falo, antes não passar risco, botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite do que qualquer outra coisa. Então, assim, o bull tá aí, eu acho que tá aí. Pode ser que a gente ainda tenha uma correção maior, por exemplo, pode ser que esse ETF seja realmente uma hype, a galera tá comprando no rumor para vender no fato? Pode ser que sim, a gente não tem como saber isso. Não acho que seja o caso, mas a gente pode ver, por exemplo, depois da notícia do ETF, seja ele aprovado ou não, a gente vê uma correção no preço do Bitcoin, em vez do preço realmente disparar. Mas a gente pode ter também um supply shock no Bitcoin, enfim, que a gente vai ver o preço disparando com halving, com ETF, com outras coisas que a gente, putz, não vai entender por que o preço subiu tanto. Então, acho que a gente não sabe o que o futuro vai trazer pra gente, então tem que estar posicionado, mas uma coisa que eu gosto pessoalmente, isso que é pessoal meu, nunca zere seu caixa, nunca esteja 100% exposto, esteja sempre ali com algum percentual, mesmo que pequeno, eu acho que no momento de bull é um percentual pequeno, a gente está falando de 2 a 5% aí do seu caixa talvez, mas para você conseguir continuar aportando. Nunca zere, porque zerar é você se expor totalmente. Então acho que você sempre tem que ter alguma coisa ali para você poder continuar investindo. Mas é isso, fui até além aí, acho, na pergunta que você fez, mas é mais ou menos isso aí que eu penso e que a galera lá de fora tá pensando também. Foda, foda. Agreed 100%, cara. Bom demais. Então, tem pergunta? Ou Tem série sim, de baixo? Vai lá, vai lá. tem sim. Ô, Gabriel, muito bom conversar contigo, cara. Muito legal. Dá pra ver que tem uma experiência, uma voz de experiência mais do que o normal aqui. Muito bom. Curiosidade, a gente já entrevistou no Bankless lá, foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez, inclusive, pra gente foi uma grande vitória. Foi entrevistar o RuPaul. Cara, o cara muito experiente, muito gente boa também. Enfim, eu queria perguntar sobre networking mesmo, né? Como conseguir. Tu participou já de projetos bem legais agora no CoinMarketCap, querendo ou não, uma das grandes vitrines do mercado. A gente sabe que bull market, tudo que é vitrine acaba sendo visto muito mais, né? Porque, enfim, é o que a gente comentou logo atrás sobre tráfego e tal. Como refinar, como melhorar na habilidade de fazer um networking interessante. Acho que esse querendo ou não, é o título do Space, do café de hoje.
Principalmente o pessoal que está no Brasil, porque às vezes eu sinto que o brasileiro tem muito dificuldade de alcançar o networking lá fora, por questão cultural e tal. Mas aí eu vou deixar assim respondendo, eu vou sair e entrar do Space, tá? Se quiser, Tranquilo que eu termina. ouvi tudo que você perguntou. Eu também não tô ouvindo o Então acho Gabriel. que. Legal. Mas acho que tá todo mundo ouvindo. Gabriel, Então também não talvez te pra ouço. você seja Se com o puder Rod. reentrar, que é normal aqui do Spaces. Todo dia acontece, Beleza. basicamente. Por favor. Tranquilo, vou voltar aqui. Pera aí. Só sair e reentrar aí. Melhor agora ou ainda não? Boa, agora eu tô ouvindo, Então 100%. Vamos lá. O Vitor estava perguntando sobre networking, né? Então, eu acho que o Boa. networking é uma coisa que muita gente tem a dificuldade de entender. A gente aqui no Brasil tem aquela coisa que a gente fala que é dando que se recebe, né? E no fim das contas, eu acho que o networking é isso, cara. Tipo, não tem mistério. Você tem que agregar valor de alguma maneira, sabe? Tipo, você tem que primeiro se dispor a ajudar, para depois ser ajudado. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, é algo que também você não nasce sabendo, né? Não vamos ser hipócrita aqui pra falar, sempre soube disso, óbvio que não. Você aprende, você vai tomando porrada na vida, você vai aprendendo as coisas. Então, e eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu tenho muito essa visão, que o networking cara, você oferece ajuda. O dia que você precisar de ajuda, você vai ter a cara de pedir porque você ofereceu antes. Porque senão, se você só pedir, putz, o que você tá agregando no fim das contas para aquela pessoa, né? Então, acho que vai muito por aí. Hoje, vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, tem vou chamar ele de um grande colega, né? Vamos dizer assim, porque querendo ou não, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas tem um rapaz que ele trabalha no Certic, né? Que é uma empresa aí de audit, assim, acho que deixando da maneira mais fácil e tudo mais. Ele é um dos BDs do Certic e ele foi uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre BD especificamente, que não é minha área de atuação, mas é aquilo, né? Como a gente sabe, querendo ou não, em Web3 você faz um pouco de tudo, no fim das contas. E ele faz muito isso. E foi uma coisa que eu vi ele fazendo, eu falei, putz, esse cara é muito bom no que ele faz e eu vou começar a fazer mais ou menos a mesma coisa. Que é exatamente isso. Por exemplo, quando o Rod veio falar comigo a primeira vez aqui para me chamar para participar aqui do café, etc., a primeira coisa que eu falei para ele, né, depois de agradecer o convite, topar e tal, não sei o que, eu falei, Rod, o que você precisar em relação a contato, conteúdo, etc., se achar que eu posso ajudar, pode contar comigo. Por quê? Um dia eu posso precisar do Rod, um dia eu posso, tipo, Rod, pô, preciso que você faça isso para mim, que você me conecte com tal pessoa que eu sei que você conhece, etc. Mas, cara, se eu chegar pedindo, putz, cara, a gente sabe, como ser humano, você não gosta daquela pessoa que fica só pedindo. Se a pessoa te oferece alguma coisa, beleza, aí você já sabe que aquela pessoa tá aberta a te ajudar, etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E querendo ou não, no CoinMarketCap, a gente tá em contato com projetos 100% do tempo. Então, acaba que a gente conhece muita gente do mercado, cara. A gente tá em contato diário aí com projetos grandes. Você fala o projeto, a gente tá em contato com ele de alguma maneira. Top 10, por exemplo, você fala aí, Solana, Cardano, enfim, todos eles a gente está em contato direto. Para dar um exemplo bobo, mas esses dias, por exemplo, eu estava no meu Telegram mandando uma mensagem para o Austin Federa, que é head de estratégia da Solana, perguntando para ele onde que eu podia comprar merch da Solana para chegar aqui no Brasil. E ele me respondendo. Então, tipo assim, cara, é um bagulho que até é engraçado, sabe? É uma mensagem, eu nunca mandaria um negócio desse pro cara, sabe? Tipo, é estranho. E acontece esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas, resumindo, se mostrar disposto a ajudar. Eu acho que esse é o principal ponto. E claro, isso é muito melhor quando você tem um valor claro para oferecer. Então, por exemplo, no meu caso, putz, eu tenho um monte de contato, um monte de gente que, querendo ou não, às vezes não é nem mérito meu, entendeu? Tipo assim, eu cheguei para trabalhar numa empresa que, querendo ou não, eu tenho que estar em contato direto com essas pessoas e eu posso conectar essas pessoas com outras pessoas, porque, querendo ou não, no fim das contas, estou agregando valor para os dois lados. Mas eu acho que todo mundo tem alguma coisa para agregar no fim das contas, entendeu? Seja de conhecimento, ou seja com um trabalho que você pode fazer, alguém que você pode conectar, uma ideia que você pode trocar às vezes, e nunca desmerecer nenhuma pessoa no mercado também, porque é aquilo, às vezes a pessoa não está numa posição alta ou relevante hoje, você olha para ela de um jeito, amanhã ela vai estar lá. Então, assim, eu acho que aquela coisa de tratar todo mundo bem, fazer amigos por onde você passar, deixar ali, meio que plantar a semente em todos os lugares, porque lá na frente você pode acabar colhendo. Foi assim que eu fui crescendo dentro do mercado também, e eu acho que é mais ou menos o que tem que ser feito. E querendo ou não, isso é parte do networking. Networking é você estar disposto a ajudar, mesmo que aquilo não faça, não te traga nenhum benefício naquele momento. Então, por exemplo, se é uma pessoa
pede para você para ser conectada com uma outra pessoa, putz, o que isso vai trazer para mim? Talvez nada, mas cara, eu tô ajudando aquela pessoa lá na frente, eu posso precisar da ajuda dela. Então assim, já aconteceu diversas vezes, eu acho que é mais ou menos por aí, então esteja sempre disposto a ajudar, a dar enfim, uma indicação, enfim, uma direção para alguma pessoa que é nova no mercado, ou seja o que for, porque lá na frente você pode precisar dela. Então eu acho que é mais ou menos assim que a gente constrói relações de longo prazo e que sejam boas relações para os dois lados também. Assim, resumindo bastante, acho que é isso. O caso da Solana que você mencionou é maneiraço, até porque o cara mais bullish em Solana de todos tá aqui no Spaces, né, senhor? Nunca vi um cara mais bullish em Solana. Foi uma conversão rápida até. Mas eu queria perguntar até pro Gabriel onde consegue essa merch no Brasil. Cadê? Depois te passo o link, pode ficar tranquilo que eu te passo o link, que eu já tô com ele e te passo. O Gabriel falou um monte de coisa interessante, importante, e o que ficou na minha mente foi a merch. O Gabriel, cara, acho que foi uma das melhores respostas que eu já ouvi, pra ser sincero, sobre networking. Porque é verdade, assim, você falando, eu fui analisando os bons contatos que eu tive, foi justamente isso. Às vezes uma coisa, naturalmente, vou dar um exemplo, né? Tem um cara que é muito gente boa, amigo meu, se tornou amigo meu na caminhada. Ele era embaixador brasileiro de uma empresa, de uma wallet que patrocinou o Bankless uma época. E, cara, depois ele saiu da wallet, porque a wallet acabou saindo encerrando a operação no Brasil e tal. E ele, todo projeto que ele passa, que ele vai trabalhando assim, tipo, ele trabalha em evento também lá fora e tal, evento cripto, ele sempre ajuda a conectar algum projeto que eu tô, sabe? Tipo, isso é muito legal, porque às vezes você fala assim, um community manager, né, do embaixador do Brasil de uma wallet, ele patrocinou, mas enfim, mas não tá mais na wallet, a wallet nem tá no Brasil mais. Pode parecer um contato que não tem tanto valor, mas ele é tão gente boa que a gente manteve contato, todo evento que a gente tava no mesmo lugar, a gente fazia questão de se encontrar e tal, trocar uma ideia, que sempre, todo outro projeto acabava tendo sinergia de alguma forma. Isso era incrível, cara. E isso é muito bizarro, porque acho que justamente por isso ele ser gente boa, ele acabava nos projetos muito legais e que acabavam tendo muita sinergia também. Então, é muito sobre isso também, sobre você plantar várias sementinhas de contato com várias pessoas, às vezes por sinergia, porque a pessoa é legal, mas às vezes porque, você não sabe, o ecossistema é muito pequeno, né? E você, às vezes as pessoas, elas estão no lugar aqui, mas elas daqui a pouco, elas nem estão trabalhando em cripto, só estão aqui sondando e tal, daqui a pouco estão num lugar bem legal. Por exemplo, dá outro exemplo, bem, eu conheci a Ana Belém, né? Ela no Ethereum Rio do ano passado. E ela nem tava em cripto, cara. Ela tava trabalhando numa plataforma chamada Platzi, que é uma plataforma tipo a Udemy mexicana. E, cara, ela hoje é community manager da Arbitrum, né? Acho que uma das principais ali, community manager da Arbitrum. Enfim, eu acho isso muito legal, porque ela nem tava em cripto. Mas você sente que quando as pessoas são reais, assim, sabe? Tipo, e você é mais fácil de conectar também. Mas eu gostei dos seus conselhos, cara. Eu acho que vale a pena muito quem ouviu ouvir de novo e quem não ouviu, ouvir também. Porque acho que você ótimos conselhos aí de network. Não, com certeza. E é uma coisa que você falou aí que eu acho que é importante, cara. A gente não tem noção de quantas vezes aquela pessoa vai fazer contato com outras e o teu nome vai vir na cabeça dela. Por exemplo, eu, como eu falei, já tive um background pessoal de influencer. Um dia eu criei conteúdo diariamente para YouTube, etc e tudo mais. E, cara, querendo ou não, às vezes você não está em contato direto com a marca. Quem vai estar são pessoas que você conheceu, são agências, etc. Então, se você consegue criar um bom relacionamento com aquela galera, na hora da marca procurar um influencer, vai ser você que eles vão procurar. Então, eu falo muito isso. Tipo, por exemplo, a gente lida com vários influencers no CoinMarketCap também. Putz, a gente sabe, tem a galera que está disposta a ajudar a qualquer momento e tem a galera que, com todo respeito, é muito difícil de lidar. Então, assim, essa galera, querendo ou não, que é mais fácil, que tá ali, que tá disposta a ajudar, que tá disposta a fazer,
Cara, essa é a galera que eu vou lembrar na hora de, por exemplo, fazer uma live. Putz, vamos botar aí dia 10, o ETF é aprovado. A gente vai fazer uma live, a gente quer chamar influencers. Putz, quem são os influencers que eu vou chamar? Eu não vou perder o meu tempo indo atrás de um cara que, querendo ou não, não tá disposto a ajudar, ou é complicado pra juntar numa live, sabe? É um cara que não tá, parece que não quer fazer a coisa acontecer. Vamos botar bem claro aqui, né? Enquanto tem gente, às vezes, muito maior, e isso é uma coisa louca também, né? Que não importa o tamanho, né, da pessoa, às vezes. Mas é muito mais, eu acho que como você falou, da pessoa real, né? Querendo ou não, independentemente de ser uma pessoa com 10 mil seguidores ou 1 milhão de seguidores, tem gente com 1 milhão que, cara, você fala como se. E ela tá disposta a te ajudar como se fosse teu amigo. E aí tem gente com 10 mil seguidores que parece que é uma estrela, sei lá, de Hollywood, entendeu? Então é muito complicado isso. Eu já tive dos dois lados da moeda, sei como é, mas querendo ou não, você vai estar sempre mais disposto a ajudar aquela pessoa que tá aberta a ajudar você também. Então acho que isso é o principal ponto para levar, assim, takeaway, assim, acho que da live de networking especificamente. Apresente algum tipo de valor, porque isso vai ser importante, e esteja disposto a ajudar. Antes de pedir ajuda, ajude. Acho que se você fizer isso, não tem muito erro, a rede de networking vai só aumentar, 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 porque as pessoas vão sempre lembrar de você de maneira positiva. Boa. Vitão, quer fazer o shout-out pros dois parceiros já cozinhar aí a rotina do dia, por favor? Yasmin tá subindo pra... Ia fazer a pergunta dela, mas eu acho que ela mesma vai fazer. Deixa ela fazer depois. Beleza. Dar um shout-out rápido aqui para os outros dois parceiros que a gente tem aqui no café. A gente tem a Web Valley, que é uma aceleradora, uma das primeiras aceleradoras da América Latina, se não a primeira, de startups Web3. E aí, a Web Valley, ela ajuda desde os projetos, ajuda os projetos desde as fases iniciais, estruturação, até a fase de captação. Eles tiveram um Demo Day recentemente, muito legal, startups bem interessantes, contatos com investidores e tal. Deu uma participada lá, foi bem legal. Eles têm 2 dias, inclusive, um com fundos brasileiros e outro com fundos gringos. E eles estão com esses projetos aí de esses programas de aceleração abertos para qualquer projeto aí queira se inscrever, queira entrar, queira participar. Então, @WebTValley. E a Enor é um ecossistema que capacita os indivíduos e empresas a acessar um mercado financeiro sem fronteiras. Eles estão na América Latina, aqui, né, na Europa e na Ásia. Eles acabaram de lançar o marketplace NFT deles, mas eles também têm um range de produtos que também inclui um livro spot com ativos, com ativos RWA. Então, também pode acessar @EnorGlobal. É isso aí. Deixa a Yasmini perguntar. Fala, Yasmin, GM, Quer mandar obrigada aí pergunta? pelos conselhos, né? Eu fiz uma pergunta, né? Como vocês conseguiram os mentores, né? A mesma pergunta que eu fiz nessa semana, eu vou fazer de novo. Como você conseguiu os mentores, Gabriel? Fala de novo, né? Geralmente as pessoas vão atrás, as pessoas participam das coisas, né? Compram os treinamentos, né? Não queria saber se você fez a mesma coisa. Cara, então, vamos lá. Sim e não. Eu acho que eu tive muita sorte, para ser sincero, assim. A gente fala de sorte. Eu gosto e não gosto de falar de sorte, né? Eu acho que você, querendo ou não, tem o teu mérito, óbvio, assim, tu fez o seu corre, pô, parabéns pra você. Mas no fim das contas, se você tiver um pouquinho de sorte, ajuda também, né? E eu tive muita sorte de quando entrar em cripto, de quando descobri isso tudo, ter alguém muito próximo a mim. Putz, tô falando de um amigo de infância, meu. Tô falando aí de 20 e poucos anos de amizade, que era um cara que já estava nesse mercado há 4 anos, vamos dizer assim, que, pô, é um cara que está tirando agora o nível 3 do CFA, um cara que está fazendo uma pós em Barcelona, sabe? Um cara que entende muito da coisa. Então, eu tive um pouco dessa sorte. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto acho que você não só ir por conta própria, eu acho que, tipo assim, mentores você pode encontrar no meio do caminho, pessoas que vão te dar uma luz ou que vão abrir a tua cabeça. Por exemplo, eu já tive com ele em live 2 vezes, e foi o primeiro curso que eu comprei na minha vida de finanças especificamente, porque o meu background, acho que eu falei, né, é comunicação social. Eu venho de comunicação, meu background é marketing, sempre trabalhei com conteúdo. O que eu entendo de dinheiro, sabe? Tipo assim, o que eu entendo de investimento? Nada. Nada. Então, assim, Também, eu precisava vim de entender alguma comunicação coisa. social também, igual você.
Então, e aí eu precisava entender alguma coisa. E lá naquela época, eu tinha esse grande amigo meu para me falar de cripto, mas eu também acabei comprando, por exemplo, o curso do Andrei Nose, que hoje é um cara que fala muito de cripto, mas na época ele era mercado tradicional 100%. E eu aprendi muito sobre mercado tradicional com ele, sobre dinheiro, sobre inflação, juros, etc. Aquilo é uma coisa que eu não entendia nada, tá? Nada, zero, zero. E aí eu comecei a entender a partir dali. E eu acho que isso faz parte do aprendizado de quem vem para cripto também. Se você não entende enfim, o dinheiro, se você não entende o mercado tradicional, se você não entende como essas coisas funcionam, e não tô falando de entender a fundo, eu tô falando de entender o básico, de olhar e entender mais ou menos como a economia gira, o que é o dinheiro, enfim, tudo isso, fluxo de capital, etc. Se você entende o básico disso daí, putz, isso já vai te dar uma visão muito melhor de cripto como um todo. E eu acho que no caminho você vai descobrindo pessoas que vão estar do teu lado, às vezes até na própria indústria, que você vai trabalhar com, ou que você vai fazer contato com, e que vão ser seus mentores, na verdade, sem você nem entender que eles são seus mentores. Vou dar outro exemplo, por exemplo, falei já do Mikhail, que é esse BD do Certic, por exemplo, eu considero ele uma pessoa que me ensinou muito sobre BD, sem nem me ensinar. Ele nunca chegou para mim e falou assim, vou te ensinar sobre BD. Não, conversando com ele, falando com ele, vendo as coisas que ele faz, eu fui entendendo qual eram as boas práticas daquilo ali, e você vai pegando aqueles nuggets e você vai botando isso dentro da sua mochila, assim, beleza, tá, isso aqui agora é o que eu sei fazer, isso aqui eu também sei fazer, eu já aprendi isso, isso e isso. Tem, putz, dois grandes amigos meus também, um que mora na Austrália, ele é indiano, mora na Austrália, e um outro que é indiano, mora em Bali, também, querendo ou não, a gente sabe que os indianos, eles têm aí um QI um pouco acima do nosso, né, não tô aqui porque eu conheci alguns e absolutamente todos que eu trabalhei, os caras são incríveis, assim, é bizarro o quanto eles são inteligentes, o quanto eles conseguem processar informação com muita facilidade e agilidade, mas os dois me ensinaram muita coisa também, um sobre DeFi, outro sobre data, especificamente, tipo, de como analisar dados, de como olhar dados, entendeu? Lugares para olhar dado, o que olhar, o que procurar, ver isso, ver aquilo. Então, assim, você vai fazendo amizades, que essas amizades vão te ensinar muitas coisas. Eu acho que você não precisa necessariamente ter um mentor, 2 mentores, 3 mentores, mas na verdade você vai buscando e vai absorvendo um monte de coisas de pessoas que você conhece, e aí, assim, para todo mundo que tá na live, eu acho também, eu sou um cara muito low profile, assim, eu acho que depois de ter vivido um pouco da vida do influenciador, de ter que ter feito stories diariamente para poder, putz, marca isso, marca B, arrasta para cima, não sei o que, eu acho que, assim, cheguei num ponto da minha vida que não só eu pude, porque é isso também, tem muita gente que vive isso e não necessariamente quer, mas eu pude me tornar uma pessoa que tá um pouco out de redes sociais, que na verdade eu tô aqui, mas tô no background, né, não tô me expondo tanto. Mas, putz, para conectar, cara, meu inbox tá aberto aí, todo mundo que tá aqui na live, que tá ouvindo, pode mandar inbox, se precisar de alguma coisa, assim, putz, quer um conselho disso, um conselho daquilo, uma ajuda daquilo, pá, vi uma vaga não sei onde, etc. Como eu disse, tô disposto a ajudar qualquer pessoa o tempo todo, porque eu sei que em algum momento eu posso precisar da ajuda de quem tá aqui também, e, enfim, é mais ou menos isso, acho que isso é mais ou menos a minha ideia, Yasmin. Não sei se eu respondi 100% a sua pergunta, mas basicamente tenta tirar um pouquinho, absorver um pouquinho de todas as pessoas que você conhece que estão ou que atingiram algo que você também quer, no fim das contas. Porque aí você vai começar a aprender e olhar com um olhar bem analítico e crítico de tipo, o que é que essas pessoas fazem que eu ainda não faço? O que eu posso agregar à minha rotina ou ao meu jeito de fazer as coisas, etc. Porque aí você vai começar a mudar totalmente e a coisa vai começar a mudar de figura. Com certeza você vai descobrir os seus mentores lá na frente, nem é agora. Talvez você já tenha mentores aí do seu lado que você nem sabe, mas Sim, quando você eu olhar para tenho trás você vai ver. alguns. Aí eu fiz a pergunta mais para as pessoas, né, ficarem ligadas também. E não necessariamente o mentor ele precisa estar colado em você, precisa fazer call toda semana contigo ou sair contigo. Pode ser uma pessoa que não fala com você há tempos, ou você nem conhece, às vezes você precisa do conteúdo dela e você tem ali, entendeu? Não precisa estar coladão em você. Tem outras formas, e eu tenho vários também. É isso aí, no fim das contas é você absorver tudo de bom que você vê por aí, eu acho que esse é o grande ponto, eu nem chamaria talvez de mentor, mas só de tipo bons exemplos, que você consegue buscar, tirar boas práticas e daí você vai fazendo o teu próprio mix disso tudo, que vai ser um mix único também, e aí você depois vai começar a ajudar pessoas também. Bom demais. Vitão, a gota tá pronta? Terminou de cozinhar? Tá quase. Eu fiquei surpreso que café com Zanin já existe o código. Que coisa. Ô, louco. Que seria era pra ser minha palavra aqui, meu código. Ô, Gabriel, me ajuda aí, qual código que tu quer? Pode escolher. Ah, pode botar alguma coisa do CoinMarketCap, pode botar um CMC aí, alguma coisa assim, acho que pega também, não pega nada não, dá erro não. Vamos ver se vai ter CMC.
Não sei se vocês já fizeram café com só não networking só também, não pode ser uma boa. Alguma coisa aí que começa com C e tal, só não coloca CoinGecko, que aí você quebra. Não, aí não pode, tá proibido. Não, deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que tá com algum bug, porque ele tá falando que já existe já. E acho que não. Ah, não. Agora deu. CMC. Ah, não. Calma aí. Escrevi errado. Não escrevi errado CMC, não, tá? Eu tinha colocado Bora. uma letra errada aqui. CMC é o código da gota, tá? Eu vou criar a gota aqui. Tá criando. Muito bom. CMC o código. Eu criei 11. Isso, criei 11, porque foram as pessoas que deram RT aí do tweet aí do Twitch Pinado, que é o tweet do Space. Tá pronta a gota tá ready aí pra pegar, pra poder mintar. Essa aqui eu vou pegar, Muito bom. Tô pegando aqui. Eu Mas de é isso, antemão enquanto o aqui já vou pessoal vai agradecer pegando. o Gabriel, viu? Vai lá, Vitão, que eu vou. Já vou finalizar aqui também. Queria agradecer o Gabriel aqui pela presença, cara. Passou rapidíssimo esse Space de hoje. Foi um café muito legal. Quero ver com o Rod chamar você mais vezes aqui, porque foi muito bom. Acho que tem vários tópicos pra gente conversar. Networking é de muito valor, porque eu acho que, afinal de contas, todos nós somos seres humanos, somos pessoas aqui dentro, e é muito valioso aprender como lidar, né, com esse ecossistema nesse sentido. E é isso aí, eu vou ter que ir agora, tem uma reunião agora às 9 horas. Mas agradecer muito o Gabriel, viu? Nada, gente, eu que agradeço aqui pelo convite, precisando, tamo aí sempre, e como eu disse, o inbox tá aberto aí, quem precisar de qualquer coisa, ou quiser bater um papo, etc, fica à vontade, o tempo todo, tamo aí sempre, e parabéns pelo que vocês fazem aqui, porque criar conteúdo não é fácil, diariamente é mais difícil ainda, com qualidade ainda mais, eu acho que vocês conseguem fazer isso em português, que pra mim é, tipo, incrível, então, fãzaços, já sabe disso, já tava acompanhando aqui sempre, então, só continuar agora, e vamos ver amanhã, amanhã é o último café do ano, né, que vocês falaram, então, ansioso pra isso também. Gabriel, Último reiterando cafezinho do ano. aqui. Reiterando o que o Vitão falou. Muito fera o papo, com certeza vamos trazer aí mais vezes em 2024. Valeu por ter aceito o convite. E, guys, a gota tá acabando lá, ainda tem código CMC para quem quiser pegar. Agradecer a Yasmin também que subiu. Amanhã é o último episódio do ano, guys. Então, bora colar, bora subir aí no palco para trocar ideia. Que depois sabe-se lá quando a gente volta, né, Vitão? Vamos deixar o susto aí na galera. Mas é isso. Tamo junto, meus queridos. Juízo, ótima quinta para todo mundo. Amanhã, 8 horas da manhã, estamos aqui. E, para quem não pegou o papo completo com o Gabriel, vai estar lá no café. Café, ó. Ficando louco já. Vai estar lá no YouTube e Spotify do café. Só jogar Café com NFTs que vocês encontram a gente lá. Daqui umas 3 horinhas, 4, o papo aqui que o Gabriel vai estar lá nas mídias aí, precisa acompanhar desde o início. Tamo junto. Ótima quinta. Até amanhã, guys. Valeu. Valeu, Gabriel. Abraço. Valeu, pessoal. Abraço pra todo mundo aí. Bom fim de semana. Aproveitem o Natal. Feliz Natal pra todo mundo aí. Feliz fim de ano também. Aproveitem. Valeu.